que o mercado faz? O mercado ele dispara, ele sobe, ele testa a região aqui do 61, 63 e ele sobe e busca lá a região do 71, né, que é todo mês esse ciclo se repete e se você soubesse disso, muito provavelmente você estaria na frente de grande parte dos investidores em criptomoedas. Meu nome é Alexandre, muito prazer, e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre o Bitcoin e como você pode identificar alguns movimentos que acontecem todos os meses e sair na frente de grande parte dos investidores. Hoje temos aí o Bitcoin trabalhando aqui próximo aos 68 mil dólares. A gente teve ontem, né, algumas falas ali do Donald Trump que acabou impactando positivamente, né, a moeda, e tivemos também um evento que ocorreu no mês de junho, né, um atentado, no mês de julho, na verdade, um atentado contra o presidente, que acabou também afetando aqui a nossa criptomoeda, o Bitcoin. Pessoal, então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando um pouco de como mapear regiões de suporte e resistência aqui dentro do Bitcoin. O que basicamente são essas regiões? Regiões de suporte e resistência são regiões que, se você entender, né, você vai conseguir comprar cada vez melhor e vai conseguir vender cada vez melhor também. Aqui eu estou no gráfico e nesse gráfico a gente consegue observar que eu tracei algumas linhas. Eu tracei a linha aqui em 68 a 64, tracei uma linha, né, aqui a 61 e 63 e tracei outra a 71. O que seriam essas regiões? Regiões de suporte, pessoal, basicamente são regiões onde a gente tem fundo de preço, né? Regiões onde a gente tem um maior potencial de compradores. Já regiões de resistência, nós temos topos de preço. O Bitcoin ele veio trabalhando de março até julho dentro desse canal aqui de 61 a 71. Ele testava aqui a região de 61, buscava o 71, testava o 61, buscava o 71 novamente, tá? E no final de junho, né, a gente teve um evento ali que o Bitcoin acabou rompendo essa região aqui dos 61 e buscando lá os 52 e 54. Se você olhar o último vídeo, eu comento sobre essa região de 52 e 54, como eu também comento de uma outra região, que é essa região aqui dos 45, que está lá na média, né, de 400. O que a gente observa hoje? Como que você identifica essas regiões? Primeiro passo, tá? Região de suporte, pessoal, é todo fundo. Então, quando eu tenho o preço testando, né, ele chega, ele cai e ele testa, ele forma um fundo ali, depois ele retorna para o topo e forma um fundo novamente. Essa região aqui é uma região de suporte. Isso é conhecido na análise técnica. Basicamente, isso é algo que acontece dentro até do ambiente psicológico, tá? Psicológico ali do preço. Existe uma ancoragem naquele preço. Poxa, eu comprei a 61, a 63 e eu fiz um bom negócio. Imagina um investidor que ele veio desde março, né, de março até julho, fazendo aquisições em 61 a 63 e o Bitcoin indo lá no 71, né, ele observando esse movimento positivo que estava acontecendo. Então, acaba que ele ancora aquele preço e toda vez que ele volta ali no 61 a 63, ele torna a comprar. O que é uma região de resistência? A região de resistência é onde a gente tem potenciais vendedores, né? Então são regiões de topos, tá? Da mesma forma que o pessoal ancora preço, né? Os investidores ancoram preço, né, nos fundos, eles também ancoram preços nos topos. E você sabendo disso, né, você vai conseguir fazer aquisição cada vez mais inteligente. Comprar em regiões de suporte é mais inteligente. Se a gente pegar nos últimos 10 anos aí da cripto, quem fez aquisições em regiões de suporte, né, teve um retorno muito melhor do que quem comprou simplesmente na tela, tá? E aí, quando há um rompimento desse suporte, pessoal, esse suporte ele se torna uma resistência. E basicamente, onde que tem o próximo suporte? O suporte anterior, que foi essa região aqui dele, que hoje é os 61 aos 51 aos 52. O que é um outro ponto que eu quero trazer para vocês? Beleza, então o primeiro passo é identificar suporte e resistência, tá? É o básico, mas é o básico que funciona. Se você fazer bem feito, muito provavelmente vai dar certo, tá? O segundo é você observar os movimentos macroeconômicos. A gente tem um calendário econômico que basicamente ele tem todos os eventos, né, do mês, né, da semana e até do dia. Esses eventos impactam diretamente nas cotações dos mercados, tá? E não vai ser diferente no Bitcoin. Essa semana, por exemplo, a gente tem um evento
que é um dos principais eventos que acontece todos os meses. E se você entender como que esse evento ele pode impactar o Bitcoin, você vai sair na frente. Qual que é esse evento? Esse evento é o payroll. O payroll ele basicamente ele mede ali, né, a criação de empregos do cidadão urbano, né, americano. E basicamente esse é um indicador que ele até traz algumas pistas, né, sobre a economia, se ela está aquecida ou se ela não está aquecida. Normalmente ele acontece toda sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. A primeira sexta-feira do mês de agosto vai ser no dia 2 de julho. Então, dia 2 de julho, a gente tem aí a saída do relatório do payroll. Qual que é a projeção do mercado? O mercado ele espera 177k, tá? Ou seja, abaixo do anterior. O anterior veio 191 e veio um pouco acima. Esse ponto ele é muito interessante, porque se a gente observar nos últimos 4 meses, como que foi o comportamento do Bitcoin depois da saída do payroll, você vai observar que basicamente esse indicador ele ditou o mês, tá? Esse indicador ele ditou o mês. Então, basicamente o que? A gente teve aqui no dia 8, né, de março de 2024, a gente teve aqui um payroll que ele foi forte. Esse payroll ele veio forte. Quanto que veio esse payroll no dia 8, né, de março aqui? Ele veio em 275 e a criação estava em 198. Isso até trouxe uma certa resistência, né, para o Bitcoin continuar ganhando força e continuar impulsionando. Em março, a gente tinha uma perspectiva totalmente diferente que a gente tinha hoje. A perspectiva é que poderia ter cortes em maio ou em junho, né, da taxa de juros americana, que não houve. Outro ponto também é que estava sendo protocolado ali o ETF de Bitcoin e estava se falando também sobre o ETF de Ethereum. Então o mercado estava naquele movimento muito forte, mas mesmo assim houve uma frustração. Então payroll mais forte, o mercado lateralizou, né? Lateralizou aqui. No próximo mês a gente teve novamente um payroll forte, né? Um payroll aqui que veio no mês de abril, né? O payroll do mês de abril aqui 303, né, versus 202. Então o dia 5 do 4 foi aqui, ele veio bem forte. O que aconteceu com o Bitcoin? O Bitcoin ele perde, né, a resistência, ele não consegue romper a resistência dos 71 e ele busca o menor patamar dele nos últimos 2 meses, que foi lá o patamar dos 60. Né? Lembra quando eu comentei sobre a região dos 61, 63, que é muito interessante você observar essas regiões de suporte? Então, quem estava com isso mapeado se mandou muito bem aqui. Não comprou nessa região dos 71, esperou a saída do payroll, o payroll veio forte, ou seja, a economia ainda se mantém acelerada, pode ser que o Fed não cortaria juros ou até postergaria esses juros mais à frente, que foi o que aconteceu. Hoje a probabilidade está para o corte em setembro, a gente inicia o ano de 2024 com um cenário totalmente diferente, e aí ele cai. Beleza, e no payroll de maio, o que acontece? Né? No payroll de maio aqui, no dia 3 do 5, ele vem bem abaixo da projeção. A projeção era 238, ele veio abaixo, ou seja, ponto positivo para o mercado. O que o mercado faz? O mercado ele dispara, ele sobe, ele testa a região aqui do 61, 73 e ele sobe e busca lá a região do 71, né, que é a região de resistência. Vamos voltar novamente para essa análise do payroll. O que acontece aqui, né, nesse payroll do dia 7 de junho? No dia 7 de junho, o payroll ele vem forte novamente, ou seja, ponto negativo para o mercado. Né? O que o mercado faz? Bate e joga o Bitcoin lá embaixo, nessa região de suporte 52 e 54. E novamente a gente volta a fazer a análise do payroll. Payroll aqui do dia 11 de julho, né, que foi a primeira sexta-feira. Deixa eu ver aqui, na verdade, dia 5 do 7. Dia 5 do 7. Deixa eu ver se está mapeado aqui certinho. Ó, dia 5 do 7. Payroll ele veio em linha, não veio tão forte igual eu estava vindo aqui, 303 versus 212, 275 versus 198, 272 versus 182, ou seja, quase 100k, né, de diferença. Aqui ele veio um pouco mais forte, porém em linha. O que o mercado faz? O mercado ele vem e começa a tracionar. E além disso, a gente tem essa média, que é a média de 200, que ela traz ali uma região de resistência, porém vem aquela situação ali com o Trump que impulsiona ainda mais o mercado. O que a gente consegue observar dentro dessa análise? 2 pontos. Se você mapeia bem
regiões de suporte e resistência, você já está na frente de grande parte do mercado que não está fazendo isso, está comprando na tela, tá? Segundo ponto, se você faz uma boa leitura do payroll, né, o payroll basicamente ele está ditando o mês do Bitcoin nos últimos 5 meses. Por quê? Porque a grande bola da vez, o grande indicador para esse ano é a taxa de juros americana. E a gente sabe que o payroll ele traz algumas pistas sobre como que o Fed vai trabalhar essa taxa de juros americana. Então, o que a gente observa? Nos últimos 5 meses, quem fez negociações baseadas em suporte e resistência e entendendo essa dinâmica do payroll, se deu muito bem. Payroll forte, mercado para baixo. Payroll fraco, mercado para cima. Foi o que aconteceu aqui, né, no mês de junho. Payroll veio forte, despencou. Payroll veio em linha, subiu. Payroll veio fraco, subiu. Payroll veio forte, caiu. E aí, o que a gente tem aqui agora? A gente tem um Bitcoin chegando próximo à região, tá? Próximo à região, né, do 71. E aí, pessoal, por que eu estou lançando esse vídeo hoje chamando a atenção? Porque é nesse momento que começa, né, a ter diversas influências, diversas pessoas falando de Bitcoin. Por quê? Todo mundo quer ter clique, quer ter visualização, e a bola da vez é essa, todo mundo está falando disso. E aí ele começa a ser mais falado, né? Quando está lá embaixo, ninguém quer falar. Quando está em cima, todo mundo quer falar. E aí aquele iniciante que está chegando no mercado, ele compra topo, né? Ele compra topo e se frustra nesse momento. E aí eu trouxe esse vídeo justamente se você é iniciante e está vendo, você tem uma noção maior e já sair na frente da turma. Então o que a gente tem que esperar para a próxima semana, né? Para os próximos 7 dias, tá? Que é muito interessante. Primeiro ponto, a gente entende que essa região do 71 é uma região de resistência, né? Nos últimos 5 meses, é uma resistência forte. Né? Nos últimos 5 meses tem consolidado o preço aqui, tá? E o outro ponto é o payroll. O payroll ele dita praticamente o mês. Se eu tenho um payroll forte, né? Eu tenho um mês ruim. Se eu tenho um payroll fraco, eu tenho um mês bom. Então, se o payroll ele vir forte, ou seja, acima, né, da projeção de 177, muito provavelmente a gente vai ter um ciclo maior vendedor aqui nessa região de 71. Por quê? Casa payroll e casa, né, casa indicador macroeconômico junto com o preço em região de resistência. Se o payroll ele vir bem abaixo ou em linha com isso aqui, aí fica muito bom. Por que fica bom? Primeiro ponto, a gente tem as eleições americanas, né, e o Trump atualmente ele está ali na frente, né, dessa corrida eleitoral e ele é pró mercado de criptomoeda. Nas últimas semanas ele vem até comentando em eventos, né, que, poxa, vou transformar os Estados Unidos em uma superpotência de Bitcoin. Então isso traz uma credibilidade para o mercado quando um presidente de uma grande nação ele fala isso, né? Então traz uma credibilidade para o mercado. Então, se a gente tem essa região de 71, poxa, como que eu posso ter alguma noção se vai romper ou não vai romper essa região de 71? Se eu tenho um payroll em linha ou mais fraco, tá? Porque aí eu mantenho a probabilidade, né, de queda de juros ali para setembro, que já está praticamente batida aqui, 95%, porém eu mantenho também a probabilidade, né, que está muito boa para o corte aqui, em novembro, ou seja, pode ser que a gente tenha 2 ou sequer 3 cortes. Imagina se a gente tem um corte em setembro, um corte em novembro e um corte em dezembro, que é o que está se precificando agora. Isso é excelente para o mercado de risco e aí a gente pode ter um movimento ainda maior para cima, tá? Então, o payroll ele é muito bom, ele é muito importante por conta que ele que vai ditar isso aqui, tá? Durante aí o ano. E o outro ponto, a gente tem ali o Trump, que ele é pró-mercado. Então, beleza, Alexandre, e se o Bitcoin ele rompe essa região aqui dos 61 a 71? O que acontece, né? Ele vai buscar, basicamente, pessoal, a projeção que nós temos aqui de suporte e resistência para cima. Se ele rompe esse 71 forte, né, ele busca lá os 80, tá? Então, a próxima resistência seria lá nos 80 se ele rompe essa região. Essa análise, né, essa projeção que eu fiz aqui é a mesma metodologia, né, que eu fiz nos últimos dias, nos últimos vídeos da projeção para baixo, tá? Mesma metodologia da projeção para baixo. Então, se você quer aprender sobre essa projeção, volta lá nos meus vídeos anteriores, né? É a mesma metodologia para projeção para cima, beleza? Então, qual que é a dica, né? A estratégia? Saiba mapear suporte e resistência. O arroz e feijão bem feito.
O simples bem feito já vai te sair na frente. E que saiba interpretar indicadores macroeconômicos. Quando a gente fala de Bitcoin, o principal indicador ali é o payroll. Por quê? 2024, qual que é o assunto do momento? Taxa de juros americana, né, e eleições americanas. Então isso aí vai ditar o movimento do mercado. Beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui, tá? É gratuito. Eu tô começando aqui no YouTube e espero trazer bastante conteúdo aqui para vocês. Deixa o like também para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? E comenta também o que você achou desse vídeo. Lembrando que o objetivo desse vídeo é um material de estudo, né? E não indicar compra ou venda de algum ativo, tá? Então eu fico por aqui. Grande abraço, se inscreva aí, dá uma moral e vai acompanhando o canal, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui com a gente. Beleza? Valeu, grande abraço!